Salmo de Asaf, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos solvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui, até o versículo 28, todo o Salmo 73, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a inveja ou cobiça é um destruidor incontido, incontrolável. A inveja / cobiça é um destruidor incontido, incontrolável. A inveja, meus irmãos, meus amigos, ela destrói. Ela destrói tanto o invejoso em si, como também, em alguns casos, o invejado. Infelizmente, a gente consegue perceber isso, essa triste realidade. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, meus amigos, que o apóstolo Tiago, o escritor Tiago, lá no capítulo 1, versículo 15, ele diz que a cobiça gera o pecado e, como consequência, gera a morte. Tanto é que, em toda brincadeira, a gente gosta de dizer que a cobiça é a avó da morte. De fato, isso acaba acontecendo. Vem a cobiça, consequentemente, dá-se a luz ao pecado, como consequência do pecado, vem a morte. E não é preciso nós irmos muito longe para poder chegar a essa conclusão,
para poder termos esse pensamento. Por exemplo, quando a gente pensa na inveja, a gente percebe que houve a inveja lá no mundo angelical, lá no mundo dos anjos, lá no mundo espiritual. E a inveja, ela acabou sendo responsável pela expulsão de parte das hostes angelicais. E não só isso, pela criação do próprio inferno, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o inferno ele foi preparado, não para homens, mas para o diabo e seus anjos, fruto da inveja, quando Lúcifer quis ser igual a Deus ou usurpar o lugar de Deus. Não só isso, a inveja ela esteve presente no paraíso sem pecado, lá no jardim do Éden, dando a origem ao pecado neste mundo e trouxe consigo esse fato, essa realidade, vergonha, expulsão e morte. Morte física, morte espiritual, em alguns casos, morte eterna. A inveja, seguindo, ela esteve presente na primeira família aqui deste mundo, na primeira família aqui deste planeta, sendo ela, a inveja, o responsável pelo primeiro homicídio da história da humanidade. A grande verdade que nós chegamos, a grande conclusão que nós tiramos é que onde há inveja, há destruição. Não esqueça disso. Onde há inveja, inevitavelmente há destruição. Por isso a nossa frase inicial, a inveja é um destruidor incontido, que não pode ser controlado. Nesse texto que nós acabamos de ler, no Salmo 73, Asaf, meus irmãos, Asaf, meus amigos, ele faz um alerta muito sério sobre a inveja. Se a gente pode resumir, ou se a gente puder resumir esse salmo, a gente pode resumir dessa forma, ou seja, é um alerta que foi escrito aqui pelo músico Asaf sobre o mau problema da inveja. Asaf, ele fala desse mal, ou seja, o mal da inveja, a partir da sua própria experiência, ou seja, da sua experiência pessoal. Asaf, para quem não sabe, ele era um compositor sacro, vamos assim dizer. Tanto é que, de sua autoria, a gente pode encontrar pelo menos 11 a 12 salmos no Saltério. Então, ele era um compositor cristão. Um compositor sacro, vamos assim dizer. Mas não só isso, Asaf, ele era o dirigente de música da congregação do povo de Deus, da congregação do povo do Senhor. E aqui nesse salmo, no Salmo 73, Asaf, ele abre o seu coração para falar da cobiça que esteve presente, sim, esteve presente em sua vida. Ele considerou o pecado dessa cobiça, uma vez que ele analisou a sua própria vida. Ele considerou a sua vida à luz da vida de um ímpio e ele levantou o questionamento que muitas vezes nós levantamos ao longo da nossa existência. Um levantamento, de certa forma, meio que geral, que via de regra a gente faz em nossas vidas. Que questionamento? Por que será que os ímpios prosperam em detrimento ao sofrimento do justo? Quem aqui já não fez essa pergunta? Quem aqui já não fez esse questionamento? Então, quando ele chega a esse drama, quando ele chega a esse questionamento pessoal, ele chega a invejar o ímpio, aquela pessoa que não tem um temor de Deus, aquela pessoa que não tem um temor do Senhor. Por quê? Conforme nós observamos no versículo 14, ele via o sofrimento, ele via as dificuldades, ele via as adversidades que caracterizavam a sua vida, mesmo sendo um servo fiel a Deus, mesmo sendo um ministro do santuário de Deus, mesmo sendo um compositor de músicas de louvor a Deus. E aí ele olhava ao seu derredor e via e percebia pessoas que não eram piedosas, pessoas que não tinham temor de Deus, prosperando, ao passo que ele, apesar de ter esse temor de Deus, estava enfrentando dificuldades. Olha só o que ele registra no versículo 14, olha só. Pois de contínuo, disse Asaf, sou afligido e cada manhã castigado. Então, Asaf chegou a essa conclusão. Por que será que os ímpios prosperam?
Por que será que os piedosos eles sofrem? E isso fez com que ele, Asaf, invejasse os ímpios. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós veremos a experiência da inveja que Asaf ele enfrentou na sua vida. Mas não só isso, nós iremos ver como ele, Asaf, lutou contra esse sentimento, o sentimento da inveja dentro do seu coração. Mas não só isso, a gente vai ver a vitória que Asaf ele obteve em relação a este mal. Que mal? O mal da inveja. O tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: combatendo a inveja. Combatendo a inveja. E eu queria, com base nesse tema, desenvolver pelo menos 3 pontos relacionados à inveja. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a inveja, ela nasce do esquecimento da bondade de Deus. A inveja, ela nasce do esquecimento da bondade de Deus. Acompanhe conosco a leitura dos versículos de 1 até o versículo 3. Salmo 73, verso 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, meus amigos, Asaf ele faz um contraste, uma comparação entre a bondade de Deus e a inveja que de certa forma existiu dentro da sua vida, dentro do seu coração. Esse pecado, o pecado da inveja, conforme o próprio Asaf aqui ele fala, quase fez com que Asaf se desviasse dos caminhos de Deus, se desviasse dos caminhos do Senhor. No versículo 2 ele dá aqui esse depoimento. A grande questão que a gente observa, a grande questão que a gente vê através dessas palavras foi que Asaf, meus irmãos, Asaf, meus amigos, ele se esqueceu, pelo menos em parte da sua vida, da bondade de Deus, que Deus ele é bom. E Asaf, ato contínuo, ele fixou a sua atenção na prosperidade das pessoas ímpias, das pessoas que não tinham temor de Deus, das pessoas que não tinham temor do Senhor. Ele chega, meus irmãos, meus amigos, a descrever com detalhes como ele, Asaf, enxergava a vida dos ímpios que prosperavam, razão pela qual ele chegou a invejar essa vida dentro de si, essa vida no seu coração. Veja só a descrição que Asaf ele faz em relação aos ímpios. Primeiramente, ele mostra que os ímpios, eles não têm preocupação. Não. Os ímpios, além disso, eles são pessoas saudáveis. Olhem só os versículos 4 e 5 e a parte A do versículo 7. Olha só como ele começa a descrever os ímpios aqui, razão pela qual ele invejou-os no seu coração. Olha só, versículo 4 e 5, parte inicial do versículo 7, ele diz: para eles quem? Para os ímpios, veja, não há preocupações, não há problemas. O seu corpo é sadio e nédio, ou seja, são pessoas saudáveis, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 7, parte inicial, ele diz, em relação aos ímpios: os seus olhos saltam-lhes de gordura. Literalmente falando, eles são tão gordos, e os seus rostos ficam meio que estufando, vamos assim dizer. Então, atentando para esse fato, aquelas pessoas, os ímpios, não têm preocupação. Aquelas pessoas, os ímpios, são pessoas saudáveis em relação ao seu corpo. Mas não só isso, ele descreve os ímpios como pessoas soberbas, como pessoas violentas. Olha só, o versículo 6, olha só, ele diz: daí
Há soberbo orgulho que os cinge como um colar. Continuando no versículo 6, e a violência que os envolve como um manto. Então são pessoas soberbas, são pessoas violentas, mas não só isso, são pessoas maldosas. Olha só, versículo 7, parte B e todo o versículo 8, ele diz, de coração brotam-lhes fantasias. Versículo 8, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com avidez. Então são pessoas maldosas, mas não só isso, são também blasfemadores. Olha só, versículo 9, olha só o versículo 11. Olha só o que Asaf fala em relação aos ímpios. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então veja, são pessoas que blasfemam do próprio Deus. Mas não só isso, o versículo 10, são pessoas populares, benquistas junto às outras pessoas. Olha só, por isso, versículo 10, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E por fim, são pessoas ricas. E por fim, são pessoas prósperas, materialmente falando. Versículo 12, olha só, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, foi assim que Asaf, pelo menos em parte da sua vida, viu os ímpios, razão pela qual ele os invejou no seu coração. Por quê? Porque Asaf, ele chegou àquilo que nós chamamos de uma crise existencial, justamente por causa disso. De um lado, ele se via uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, que era afligida dia após dia, não prosperava. Por outro lado, ele analisava a vida das pessoas que não temiam a Deus e tinham uma vida infinitamente melhor do que a vida de Asaf. Então, isso criou uma crise de existência em seu coração. Olha só o que ele fala acerca dessa experiência nos versículos 13 e no versículo 14. Olha só a conclusão a qual ele chegou. Por quê? Repito, ele via a si mesmo e as suas dificuldades, ele olhava para os ímpios com as suas facilidades, e qual foi a conclusão que ele chegou? Olha só, versículo 13 e versículo 14. Com efeito, veja, inutilmente, ou seja, não teve utilidade nenhuma, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Em outras palavras, de que adianta, Senhor, te servir? De que adianta temer ao teu nome, se isso só me traz sofrimento, dor, ao passo de que quem não te teme tem uma vida melhor, infinitamente melhor do que a minha. Tem saúde, tem prosperidade, tem o respeito das pessoas. Então, a mente, vamos assim dizer, de Asaf entrou em parafuso. Por quê? Ele percebeu que a sua piedade, a sua vida de piedade, não lhe trazia prosperidade. Ele fixou, meus irmãos, meus amigos, o seu olhar no que os ímpios eram, naquilo que os ímpios possuíam, e aí Asaf se esqueceu completamente que Deus, ele é bom para com os seus, para com aqueles que são puros de coração, que é o que ele fala justamente no versículo 1. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui a gente consegue aprender uma verdade importantíssima para a nossa vida. E que verdade é? Eu queria que você gravasse no seu coração. Quando nós, meus irmãos, minhas irmãs, consideramos apenas as circunstâncias dessa vida, a gente acaba se esquecendo de Deus, e a inveja, ela começa a penetrar em nossos corações. Nunca esqueçam disso. Quando nós olhamos apenas as circunstâncias aqui dessa vida, a gente acaba esquecendo de Deus e a sua bondade, e automaticamente a gente abre a porta do nosso coração para quê? Para que a gente venha nutrir o sentimento de inveja. Foi justamente isso que aconteceu com
Asaf, ele esqueceu da bondade de Deus. Ele parou de pensar que Deus é bom e bom em todo o tempo. Ele havia esquecido das providências de Deus em relação à sua vida. Ele havia esquecido de tudo aquilo que de bom Deus já havia operado no seu viver. E ele passou a enxergar tão somente as coisas que estavam em seu derredor. Esqueceu-se completamente da bondade de Deus. E aí ele acabou sendo picado pela serpente da inveja, pela serpente da cobiça, e o veneno se espalhou pelo seu corpo, pela sua vida espiritual, a tal ponto, conforme nós vimos, ele chegou a invejar a vida dos ímpios. Veja, um ministro de louvor, veja, um compositor sacro, veja, alguém que servia a Deus na sua casa, alguém que era responsável pela adoração do povo de Deus, chegou a desenvolver esse terrível sentimento dentro do seu coração. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, há um grande desafio para cada um de nós. Que desafio é? Que desafio é? Meus irmãos, minhas irmãs, nunca deixemos de considerar a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Nunca deixemos de considerar a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Conforme nós falamos, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus ele é bom. Ele não vai deixar de ser bom, meus irmãos. Ele não vai deixar de ser bom, minhas irmãs, quando nós formos assolados pelas adversidades que muitas vezes se fazem presentes em nossas vidas. Deus, ele não deixará de ser bom quando os ímpios prosperarem. Não, ele continuará sendo bom quando a gente olha para a nossa salvação, quando a gente olha para a providência de Deus em relação à nossa vida, nós comprovamos que a sua bondade é um fato real, presente, contínuo, é uma experiência que nós temos diariamente em nossas vidas. Então, não deixemos, meus irmãos, não deixemos, minhas irmãs, de considerar a bondade de Deus, porque na medida em que a gente faz isso, deixe de considerar essa bondade, a gente vai invejar, a gente vai cobiçar, a gente vai se deparar com o mesmo sentimento pecaminoso que Asaf havia se deparado aqui nessa passagem. Por quê? Conforme nós falamos, a inveja, ela nasce do nosso esquecimento da bondade de Deus, do nosso esquecimento da bondade do Senhor. Era o primeiro ponto que eu queria destacar na noite de hoje. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a inveja, ela é combatida com a consciência de Deus. A inveja, ela é combatida com a consciência de Deus. Vejam aí, versículos 16 e o versículo 17, a parte inicial. Verso 16, verso 17, somente a parte inicial do versículo 17. Diz o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17, parte A. Até que entrei no santuário de Deus. Aqui, sobretudo na parte inicial do versículo 17, a gente vê, meus irmãos, meus amigos, que Asaf, ele chega à lucidez. Ele chega ao entendimento correto quando ele se encontrou na presença de Deus. Asaf, ele chegou à lucidez quando ele se encontrou na presença de Deus. O tabernáculo ao qual ele faz referência aqui, ou santuário, representava a presença de Deus lá no Antigo Testamento. Ainda não havia o templo que só posteriormente Salomão iria erigir. Então, possivelmente, ele, Asaf, estivesse no tabernáculo, servindo ao Senhor, exercendo o seu ministério, conduzindo o povo de Deus na adoração. Ou talvez ele estivesse lá no santuário, vendo o serviço sagrado sendo realizado, os sacrifícios, as ofertas que voluntariamente as pessoas iam lá realizar para Deus, para o Senhor.
E foi justamente nesse instante, e foi justamente sob essas circunstâncias que lhe veio o entendimento, que lhe veio a lucidez. Para quê? Para que ele pudesse entender, entre aspas, as injustiças que nós percebemos aqui nessa vida, dentro da visão, dentro do entendimento, dentro da perspectiva divina. Quando ele estava lá, aonde? No santuário. Quando ele estava lá, aonde? Na presença de Deus, lhe veio a compreensão para que ele pudesse perceber as injustiças humanas dentro de uma perspectiva divina. É interessante porque no versículo 16, o próprio Asaf, ele faz aqui esse depoimento, que ele tentou entender essas injustiças humanas a partir da sua capacidade, a partir da própria compreensão humana, e ele não conseguiu. Tanto é que ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E não dá, meus irmãos, e não dá, meus amigos, para a gente entender. Muitas vezes, essas dificuldades da vida, sob a ótica, sob a perspectiva humana, não. Tem que ser sob a perspectiva divina. E dentro dessa compreensão que Asaf ele teve, de tudo aquilo que acontece na vida, da prosperidade dos ímpios, do seu próprio sofrimento dentro de uma visão divina, ele tomou consciência de pelo menos três coisas. Ele tomou consciência para que ele pudesse compreender de fato como as coisas aconteciam no plano divino e assim combater a inveja no seu coração. Em primeiro lugar, Asaf, ele considerou no fim dos ímpios. Em primeiro lugar, Asaf, ele considerou no fim dos ímpios. Olha só o que ele fala, do versículo 17, parte B, até o versículo 20. Olha só. Ele tomou essa consciência considerando o quê? O fim dos ímpios. Ele diz, e atinei com o fim deles dos ímpios. E prossegue, versículo 18. Tu certamente os pões, falando para Deus, em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Versículo 20, como ao sonho, como se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Versículo 27, ele diz, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então, meus irmãos, meus amigos, por mais que os ímpios eles possam prosperar, e os ímpios eles prosperam ao longo dessa vida, eles vão prestar contas dessa vida que eles tiveram com toda a prosperidade que receberam do próprio Deus, o juiz que é justo, o juiz que julga e julga com equidade. Então, nesse julgamento, eles vão se deparar com esse Deus. E eles vão prestar contas de toda a bondade que eles experimentaram, mesmo que de forma geral, da parte de Deus, e não retribuíram com gratidão, com piedade, com obediência, e eles todos serão destruídos, todos eles serão destruídos. Então, foi essa primeira consciência, vamos assim dizer, que Asaf teve. Os ímpios prosperam aqui nessa vida, mas vai ter uma outra vida, e na outra vida, todos eles serão subjugados e condenados dentro do julgamento divino. Foi a primeira consideração que Asaf fez, do fim dos ímpios. Mas não só isso. Em segundo lugar, Asaf fez uma segunda consideração. Que segunda consideração foi essa? O mal que existe dentro dos nossos próprios corações. E aqui falando do próprio coração dele, do próprio coração de Asaf. Olhem só, versículos 21 e também o versículo de número 22. Olha só o que Asaf fala dele mesmo aqui, do mal do seu coração, coração de Asaf. Ele diz, versículos 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, olha só o versículo 22, o que ele diz. Eu estava, Asaf ele faz aqui esse depoimento, embrutecido e ignorante. Era como um irracional.
a tua presença, ou seja, a presença de Deus. Meus irmãos, meus amigos, Asaf, ele percebeu que quando ele esqueceu da bondade de Deus, invejando a vida dos ímpios, ele estava agindo como um animal irracional, como um animal embrutecido. Em que é que os animais, eles pensam? Para onde vão os seus instintos? Apenas para satisfazer as suas necessidades físicas. Era assim que Asaf estava se comportando. Ele viu que os ímpios prosperavam, ele viu que os ímpios, eles eram saudáveis, ele viu que os ímpios, eles eram ricos, gordos. Então ele viu os ímpios somente nesse desejo, dessa perspectiva humana, de satisfazer tão somente os seus apetites, os seus desejos físicos, desejos materiais. Foi por isso que ele concluiu que era como um irracional, o mal que existia dentro do seu coração. Então, Asaf considerou o fim dos ímpios, Asaf considerou o mal do seu coração, mas houve uma terceira consciência que ele obteve, para que assim ele pudesse combater a inveja dentro da consciência divina. Ou seja, Asaf, ele considerou, meus irmãos, meus amigos, Deus como o seu tesouro, como a sua riqueza, o seu tesouro, a sua riqueza particular. Olha só o que ele fala entre os versículos 23 até o versículo de número 26. Asaf diz, e olha como ele começa aí, com essa conjunção adversativa, mostrando o contraste das suas ideias. Ele fala no versículo 23, todavia, entretanto, contudo, veja, dirigindo-se a Deus, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha só que palavras maravilhosas ele vai falar, em especial a partir de agora. Ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Verso 26, ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, veja, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf se lembrou que tinha alma e que essa alma necessitava de Deus, e não somente nas coisas materiais que caracterizava muito da vida dos ímpios. Não, ele chegou a essa conclusão, ele teve essa lembrança, ele atentou, meus irmãos, ele atentou, meus amigos, que Deus, o nosso Deus, o Deus de Asaf, é a maior riqueza, é o maior tesouro, é a maior preciosidade que nós temos aqui nesta vida. E não só nesta vida, na vida por vir. Não só nesta vida, na vida eterna. Então, aí ele chegou à conclusão. Que conclusão? Que Deus, ele continuará sendo Deus, independente dos perrengues, dos aperreios, das dificuldades, dos problemas, da prosperidade, dos maus. Deus, ele continuará sendo Deus, repito, não só nesta vida, mas também na vida e vida eterna. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós temos um desafio, um outro desafio para nós. E que desafio é que nós temos, baseado aqui nesse ponto que nós estamos considerando? Meus irmãos, minhas irmãs, procuremos enxergar a vida com as lentes divinas do óculos de Deus. Procuremos enxergar essa vida com as lentes divinas do óculos de Deus. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão cristã, ou seja, é entender o mundo, ou seja, é entender as pessoas do mundo, ou seja, é entender os problemas do mundo dentro de uma perspectiva. Que perspectiva? Deus reina. Que perspectiva? Deus é soberano. Que perspectiva? Deus comanda a tudo e a todos conforme o conselho da sua santa vontade. Os nossos problemas, eles estão debaixo do controle de Deus. A prosperidade dos ímpios, ela está debaixo do controle de Deus. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso, sem que Deus não queira, sem que Deus não permita. E é essa perspectiva que nós devemos ter.
em relação a essa vida. Deus, Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Ele é bom em meio às nossas provações, Ele é bom em meio às nossas dificuldades, Ele é bom em meio às nossas adversidades, e Ele não deixará, nem por um segundo sequer, de ser bom. É um desafio? Mas é a visão que nós devemos ter dessa vida, porque do contrário, a exemplo do que aconteceu com Asaf, o nosso coração, ele vai acabar sendo contaminado com o veneno da inveja, com o veneno da cobiça. Então, meu irmão, minha irmã, procure enxergar essa vida com as lentes divinas do óculos de Deus. E aí você vai ter essa percepção clara, que tudo está dentro do seu controle, que tudo segue o seu comando, que nada vai acontecer sem que seja da vontade de Deus e para a glória do seu nome. Às vezes é difícil a gente entender, e em meio ao sofrimento é complexo a gente chegar a essa compreensão. Eu digo isso por experiência própria, mas eu também digo a vocês que não há um outro caminho. Do contrário, você vai viver inquieto, do contrário, você vai viver desanimado, do contrário, você vai viver irritado, do contrário, você vai invejar a vida dos ímpios, porque muitas vezes você vai olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu não pensava que era dessa forma, porque se fosse, talvez eu não teria me voltado para ti. E aí você chega a caluniar, blasfemar contra Deus. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Olhe a vida com as lentes divinas do óculos de Deus, do óculos do Senhor. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Então veja, a inveja, ela nasce quando a gente esquece da bondade de Deus. A inveja, ela é combatida quando nós temos a consciência de Deus. E em terceiro lugar, a inveja é vencida na satisfação de Deus. A inveja, ela é vencida na satisfação de Deus. Olhem só, o versículo 28, para fechar o Salmo. Salmo 73, versículo 28. Olha só o que Asaf aqui nos diz nesse trecho. Ele fala: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Prossegue Asaf. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, os feitos de Deus. Aqui nesse trecho, nesse verso, irmãos e amigos, Asaf, ele afirma que a satisfação em Deus é a melhor coisa nesta vida. Asaf, ele afirma que a satisfação de Deus ou em Deus é a melhor coisa nesta vida. Ele descreve a comunhão com Deus como algo bom. É por isso que ele fala: quanto a mim, veja, bom é estar junto a Deus. Então, para ele, a comunhão com o Senhor é algo bom. Tanto é que ele fala aqui nesse verso. Asaf aqui, ele tinha essa consciência que esse Deus era o Deus no qual ele se refugiava, no qual ele tinha a sua proteção, a sua segurança. É interessante porque aqui no versículo 28, Asaf, ele faz um contraste com o ímpio. Conforme nós vimos lá no versículo 27, o ímpio vai ser destruído, ao passo que o justo, por mais problema que ele tenha, ele permanecerá na presença de Deus, e é essa presença de Deus que será boa, satisfatória para a sua vida. E é dessa forma que Asaf, irmãos e amigos, ele vence a crise existencial pela qual ele estava passando, fugindo da presença de Deus, chegando ao ponto de invejar a vida dos ímpios. É interessante porque é um drama que tem um final feliz. Por quê? Ele fala da crise existencial da sua vida, chegando a invejar o ímpio. Ele mostra como foi que ele combateu esse pecado da inveja, e agora, enfim, ele vence a inveja. Como? Se satisfazendo em Deus, se satisfazendo no Senhor. Aqui a gente aprende uma outra verdade, que jamais nós devemos esquecer em relação às nossas vidas. E que verdade é? É uma verdade básica, mas jamais deve ser esquecida por cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, não há nada nesta vida, nem tampouco depois desta vida, que preencha o nosso coração
além de Deus. Não há nada nesta vida, depois desta vida, que preencha o nosso coração, além de Deus, além do Senhor. Não há. Quando nós temos a devida noção, quando nós temos a devida experiência de quem é Deus, a sua presença, a sua comunhão, tudo que é valioso para esse mundo perde o valor para nós. Já pensaram acerca disso? Quando você entende o que é ter comunhão com Deus, quando você experimenta a comunhão de Deus na sua vida, tudo que é valioso para o mundo perde o valor para você. Riqueza, posição social, prazer, qualquer coisa. Por quê? A presença de Deus, a sua satisfação suplanta infinitamente cada uma dessas coisas, não só no seu valor, mas também no seu conteúdo. A grande questão, meus irmãos, a grande questão, minhas irmãs, é que a gente luta contra essa realidade. Infelizmente, a gente luta contra essa realidade e a gente vai procurar satisfação naquilo que verdadeiramente não nos satisfaz. Infelizmente, a gente fica batendo cabeça em relação a isso aí. E aí, quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente uma frase de John Piper, no livro Plena Satisfação em Deus. E ele fala o seguinte, abro aspas para John Piper, ele diz que nós somos como crianças que estão brincando em um cortiço, quando a gente procura se satisfazer nas coisas desse mundo, enquanto Deus tem uma praia preparada para que a gente possa se alegrar. E é uma verdade. E que praia preparada é essa? É a comunhão com o Senhor, é o deleite de Deus, é a nossa interação com o Senhor. Isso é infinitamente maior, melhor. Então Deus ele tem uma praia preparada para a gente se divertir e a gente está como criança, chafurdando no lodo de um cortiço, pensando que neste mundo, nas coisas deste mundo, em emprego, casa, propriedade, posição social, isso traz alegria. Isso não traz alegria. Não traz alegria. Essas coisas elas não são um fim em si mesmas. Porque se fosse, Cristo estava mentindo, porque ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é desfrutar da comunhão com o Senhor, é se alegrar nessa comunhão, é se satisfazer plenamente nela, na comunhão com Deus. Era a visão, meus irmãos, era a visão, meus amigos. Aqui tinha Agostinho, Santo Agostinho, quando no seu livro Confissões, ele diz, em relação a Deus, tu nos fizestes para ti, Senhor, e o nosso coração não terá prazer enquanto não estiver em ti. Foi isso que Agostinho falou, mostrando justamente a nossa necessidade de nos satisfazermos em Deus. Então, diante disso, o que é que fica de lição e de desafio para nós? Irmãos e irmãs, busquemos a satisfação de Deus como propósito prioritário das nossas vidas. Busquemos a satisfação de Deus como propósito prioritário em nossas vidas. Nesse mesmo livro que eu citei, de John Piper, Plena Satisfação em Deus, ele define o objetivo principal do homem, pegando a primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo do Westminster, que diz, qual é o fim principal do homem? E aí Piper ele diz, o fim principal do homem é glorificar a Deus, satisfazendo-se sempre nele. Esse é o nosso objetivo de vida, se satisfazer em Deus, se alegrar no Senhor, ter plena comunhão com Deus. Essa deve ser a meta prioritária em nossas vidas. Seja quando nós estamos aqui cultuando a Deus dominicalmente, seja quando nós estamos em nossa vida em família, seja quando nós desenvolvemos as nossas atividades seculares, seja qualquer outra coisa que nós fizermos, nós devemos ter esse alvo, meus irmãos. Que alvo? Glorificar a Deus e se alegrar no Senhor. Não viver murmurando, reclamando. Tem crente que só abre a boca para murmurar, mas não sai nada a não ser murmuração. É doença aqui, é perrengue com filho acolá, é dificuldade financeira aqui. Eu não estou dizendo que essas coisas não existam, elas existem. A gente está vendo aqui um homem piedoso, Asaf. Tanto é que ele se desesperou porque ele via os sofrimentos pessoais e visualizava a abundância de vida dos ímpios. Isso acontece agora. A gente não pode focar nossa vida nos nossos problemas.
nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos um Deus bondoso, que comprova e comprovou a sua bondade para conosco, em nos salvar em Cristo Jesus. Então, que a gente possa guiar o nosso coração nesse prazer de Deus. Que a gente possa procurar, ao longo da nossa vida, ter essa alegria no Senhor, independente das circunstâncias adversas, porque o fato de nós sermos crentes não significa dizer que a gente não vai atravessar por adversidade. E vai aumentar quando você for fiel a Deus. Porém, quando você está na presença de Deus, por mais que você enfrente a adversidade, a paz de Deus vai inundar o seu coração de tal maneira que você vai cantar, como a gente canta nos salmos e hinos: é sempre céu com Cristo em mim. Então, é essa perspectiva que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, o que foi que nós vimos? Nós aprendemos que a inveja é um mal que não pode se alojar no nosso coração. Infelizmente, se alojou no coração de Asaf. Graças a Deus pela a sinceridade de Asaf. Eu estava pensando nisso, né? Quantos de nós iríamos ter a coragem que Asaf teve aqui de falar de um pecado pessoal, falar de um pecado da inveja no seu coração? Ele abre o coração dele aqui, ele é sincero, mas foi essa sinceridade dele que nos permitiu aprender algumas verdades relacionadas à inveja em nossas vidas. A primeira delas, que a inveja ela nasce quando a gente se esquece da bondade de Deus. A segunda delas, que a inveja ela é combatida quando a gente tem a consciência de Deus. E a terceira delas, que a inveja ela é vencida quando nós gozamos de satisfação de Deus. Louvado seja Ele, pelo fato de Ele ter nos ensinado todas essas verdades a partir da sua própria experiência pessoal. E concluindo a nossa mensagem na noite de hoje, eu queria me dirigir especificamente para as pessoas não salvas. Em que sentido? Meus amigos, minhas amigas, experimentem dessa satisfação de Deus nos seus corações. É essa satisfação, meu amigo, é essa satisfação, minha amiga, que vai ser o remédio para todos os seus problemas existenciais. Todos os seus problemas existenciais. Seja luto, seja tristeza, seja inveja, seja desânimo, seja depressão, seja murmuração, todos terão resolução quando você desfrutar da satisfação de Deus no seu coração. Contudo, meu amigo, minha amiga, o melhor é que essa satisfação em Deus, ela é resultado da salvação que nós experimentamos no Senhor. E é essa salvação que você precisa, é essa salvação que você carece, é essa salvação que lhe é oferecida no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho este que foi pregado para você na noite de hoje. Evangelho este que lhe chama, que lhe conclama a você se arrepender dos seus pecados, a você confessar suas iniquidades, a você se humilhar perante Deus e entender que a sua alegria, a sua satisfação, elas nunca serão uma realidade à parte de Deus. Não. Você precisa dele. Você precisa dele. E através de Jesus Cristo, experimente dessa satisfação como fruto da salvação do Senhor na sua vida. E viva contente. E viva satisfeito. Não obstante as dificuldades que você atravessará na sua vida. Mas esteja certo que você terá não só a comunhão com Deus nesta vida, mas você terá a comunhão com Deus na eternidade para todo sempre. Que seja essa a realidade na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.